pessoal, estamos aqui no nosso quinto episódio do Aleluia Artcast, né? Nosso quinto episódio, o segundo de 2023. E nós estamos muito felizes, né? Bem-vindos a todo mundo que está nos assistindo aí da sua casa, né? E nós estamos no mês muito especial, o mês da mulher. E esse podcast é um podcast especial também, porque nós trouxemos uma mulher muito exemplar pra gente. Exatamente. E antes de nós apresentarmos para criar aquele suspense, a gente vai fazer aquelas partes burocráticas antes do nosso episódio, para depois já entrar direto, que é dos nossos patrocinadores, né? Nós temos a Isadora Bordados Livres, o QR Code dela tá aparecendo aí na tela agora. Você pode entrar lá, e quem colocar lá no direct, né? Aleluia Arte 10. Vai ganhar 10% de desconto em qualquer bordado que ela oferece. Nós temos aqui alguns exemplos. Cadê o da Helena? Eu sempre derrubo. Desculpa, galera. É ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Pode Esses bordados lindos, gente. Esse daqui é o meu preferido. Eu tenho vários bordados dela, mas esse aqui é o meu preferido. Porque ela faz esse registro aqui que fica pro resto da vida, né? É o pezinho da Helena. E ela fez uma aquarela, é perfeito. Vai lá no Instagram dela e confere esse trabalho que é muito lindo. É isso mesmo, galera. E é isso, nossa patrocinadora Isadora. E também vai estar aparecendo aí na sua tela um QR Code referente ao Apoia-se. Nós estamos em construção na nossa igreja aqui no Ocidental. Só uma dúvida, para qual câmera eu olho? Pra essa. Nós estamos em construção na nossa igreja. Então, pode ir lá, entra no site do Apoia-se, você pode contribuir com qualquer valor. Você pode entrar também no nosso Instagram e entrar em contato com a gente. Caso você queira ofertar algum valor, você solicita o Pix e nos abençoa. Beleza? Isso aí. Pode apresentar, amiga, a nossa convidada. E hoje a gente tá aqui com ela, a diaconisa Alessandra! Temos uma plateia aqui, ó, plateia, muita gente. Bem-vinda, diaconisa. Obrigada. Vamos dar esse espaço aqui pra ela poder se apresentar. Primeira coisa aqui que ela vai se apresentar, depois a gente entra nas perguntas. Pode se apresentar. Então, meu nome é Alessandra, eu tenho 4 filhos, hoje eu moro na cidade ocidental e é isso. Ela tá um pouquinho, ela comentou com a gente antes aqui, pessoal, que ela tava um pouquinho nervosa. Eu não tô um pouquinho, eu tô muito. Pode ficar bem à vontade, que aqui vai ser uma conversa muito descontraída, Isso. né? E é só pra gente aprender mais um pouquinho, Então, né, com a senhora. isso mesmo. Então é isso, né, galera? De patrocinadores, a obra da igreja. Então vamos começar com as primeiras perguntas. A gente quer falar sobre tudo. Aí aquilo que a senhora às vezes não se sentir confortável, né, em Sim. responder, que ela tem um testemunho assim, gente, extenso. Fortíssimo. Aquilo que a senhora não se sentir confortável, a senhora pode falar, não, gente, esquece, deixa baixo. Tá bom. Mas inicialmente eu queria perguntar pra senhora como a senhora encontrou Jesus. Vamos começar aí, né, na trajetória com Jesus. Quando a senhora aceitou Jesus, a senhora nasceu em berço evangélico, né, seus pais de exemplo e tudo. Fala aí, no Um início. pouquinho da sua história, da conversão. Certo. Já quero começar dizendo que a vida não é um morango. Moranguinho. A vida não é um morango. Então, eu não nasci num berço evangélico. Mas eu sempre fui cercada pelo evangelho de Cristo. Uhum. Desde que eu me entendo, assim, que eu tenho consciência de pessoa, eu lembro que eu tinha uma vizinha que era espírita e do outro lado era cristã. E eu sempre fui atraída por esses dois mundos e eu sempre fui muito curiosa. Só que o evangelho foi algo que eu identifiquei que eu queria pra mim, desde muito cedo. Só que eu não conseguia firmar, então eu aceitei Jesus assim N vezes. Todas as vezes que eu ia na igreja, eu aceitava Jesus. Tava levantando a mão. Isso, todas as vezes que eu ia na igreja, eu aceitava Jesus. E eu queria ter aquela determinação de firmar. E aí, quando eu tive meu primeiro filho, que foi o Eric, ele falou pra mim, ele era bem bebê, ele tinha uns 2 anos e meio mais ou menos, e aí ele virou pra mim e falou pra mim que eu precisava voltar pro Jesus, senão ele ia voltar e eu ia ficar. Caramba. E ele falou 2 vezes seguida em tempo assim de 2 semanas. Como eu conhecia já a palavra de Deus, eu entendi que o Senhor ele estava me chamando. E era um tempo realmente que era necessário, porque eu ia passar muitas coisas e eu precisava de Jesus para permanecer. E aí eu procurei uma igreja no Céu Azul, que era a Igreja Brasil para Cristo, também isso aí é uma longa história. E por intermédio de um pastor, que eu não sei se algum de vocês podem conhecer, o pastor Raimundo Nonato. Eu, inclusive, estava indo para a cidade ocidental, eu não morava lá, eu morava no Céu Azul e eu estava indo visitar uma amiga. Quando eu cheguei, e eu estava na parada, quando eu estava na parada, ele passou, perguntou se eu estava congregando, porque eu fazia parte de umas tardes da bênção.
E aí eu falei que ainda não. E aí ele falou pra mim assim, olha, vai na Igreja Brasil para Cristo, porque tem o pastor Lavoisier, ele é um bom pastor e cuida bem das ovelhas. E essa palavra ficou no meu coração por longos dias. Longos dias no intermédio de uma semana. Tipo, ele falou comigo numa semana, na outra semana eu fui procurar a igreja. E aí eu achei a igreja, e quando eu cheguei lá, foi amor à primeira vista. Parecia que a igreja brilhava, assim, parecia que tinha ouro, sabe? Foi muito marcante pra mim. E aí lá eu fiquei até o dia que eu mudei pra cidade ocidental, e tem aí uns longos 26 anos, Caramba. 25 anos mais ou menos, Muito que bem. eu estou na presença do Senhor, para a glória de Deus, e até Glória que a o Deus. Senhor tem nos Com ajudado. quantos Ebenezer. anos a senhora foi pra essa igreja que a senhora de fato firmou assim? Eu tinha uns 20 anos, 21 anos mais ou menos, quando eu fui para a Igreja Brasil para Cristo. Beleza. E antes, assim, da senhora encontrar Jesus, como era? A Alessandra sem ser da igreja? A Normal. Alessandra, sem ir para a igreja, era muito engraçado, porque assim, eu era do mundo, mas eu não fazia parte dele já. Aham. Tinha muita coisa que eu já não aceitava, eu não gostava, eu era meio chata, sabe? Porque tinha coisas que as minhas colegas todas faziam e eu já recusava, eu já não conseguia fazer. Então eu não era nem lá nem cá, né? Tipo, eu era o chamado, aquele que ia ser vomitado, tipo, eu era um mono. Porque eu ficava em cima do muro, eu nem fazia totalmente o que era do mundo, mas eu também não tinha compromisso com a igreja. Mas assim, como todo jovem, eu era uma jovem comum, eu gostava de sair, eu gostava de festa. Eu só não era muito namoradeira, mas assim, eu gostava muito de festa, eu gostava muito de curtir a vida, de sair com as minhas amigas, de ir para clubes, de ir pro Parque da Cidade. Eu tinha amiga que eu estudei um bom tempo no Elefante Branco, e aí eu tinha um ciclo de amizade ali em Brasília. E aí eu ia pra casa das minhas amigas lá, e a gente andava de bicicleta lá no Parque da Cidade, sabe? Tipo isso. Eu era assim, bem agitada, assim. Eu gostava de viver, eu gostava de curtir a vida, sabe? Era isso. E aí, dentro dessa trajetória, hoje a gente estava conversando mais... Ia falar de mais cedo. Pode falar. Hoje ele foi dia de gravações, galera. Aqui a rua parece que são dias diferentes. Isso. Mas a gente conversando mais cedo e vendo a trajetória das pessoas, né? Vendo como que é o caminho até a gente encontrar Cristo. E eu queria que a senhora falasse o que se modificou. A Abi perguntou como era a tia Alessandra antes e o que se modificou depois disso, depois desse encontro. Então, a primeira coisa é a mudança de caráter. Isso é uma das coisas que eu acho que toda pessoa, radicalmente, quando você conhece a Cristo, é uma coisa que tem que ser mudada. Porque o Senhor, ele nos molda, e é de dentro para fora essa mudança. Verdade. E o nosso caráter, ele tá dentro. Então, querendo ou não, quando você é do mundo, você tem uma roupagem um pouco duvidosa. Em alguma área você é fragmentado. Então, assim, a questão da honestidade, a questão de sempre manter a verdade, a questão de ser uma pessoa coerente. Então, eu acho que essa foi a maior mudança que Cristo fez na minha vida. A de caráter, né? De ter mudado o meu caráter. E eu agradeço a Deus por isso. Inclusive, quando eu aceitei Jesus, eu achava que eu estava aceitando Jesus porque o meu filho tinha falado e porque eu não queria passar vergonha nos meus filhos. Eu pensava assim, quando eu tiver, assim, na verdade eu não precisava ter muitos filhos. Eu tive um filho e quando eu tinha ele, eu falava assim, eu vou pra igreja porque eu quero ser cristã. E quando ele crescer, eu não quero que ele tenha vergonha de mim. Era isso que eu tinha em mente. Tipo, eu não sabia que o propósito era muito maior. E assim, hoje eu consegui alcançar assim, esse objetivo dos meus filhos não se envergonharem de mim como mãe, né? De ter uma conduta coerente e deles terem assim o prazer de falar, essa aqui é minha mãe e tudo. Porque eu acho que isso também é muito importante, né? Que a gente às vezes cada coisa assim, que sem julgamentos, mas às vezes não. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Tem que pensar assim nos filhos, tem que pensar na cabeça deles, no meio social que eles vivem. E eu tinha essa preocupação. E eu acho que eu alcancei esse objetivo. Hoje eu olho assim para trás, eu acho que eu consegui alcançar isso. Glória a Deus. Glória a Deus. A senhora foi mãe com quantos anos? Eu fui mãe com 19 anos. E como foi pra senhora? Como a senhora chegou até ser mãe? Como a senhora conheceu, né, o pai de seus filhos e como foi o processo da maternidade e tal? Então, a maternidade foi algo que floresceu dentro de mim, assim, foi
Você já tinha vontade de ser mãe ou não? Não, eu não tinha. Eu não tinha muita relação com criança. Isso é muito engraçado, porque eu tive 6 irmãos. Então eu cuidei dos meus irmãos. Então eu tinha trauma de criança. A minha irmã, a Dani. Meu Deus. Então eu não tinha planejamento, eu não queria ter filho. Só que aí quando eu fiz 19 anos, depois de já ter aí uns 3 anos namorando, aí eu fiquei grávida. Eu não casei. Eu atropelei o tempo, né? Tipo, dei um salto assim de 365 graus. Fala pequeno. Tipo isso. Aí eu tive meu filho, o Eric. E só que quando eu tive o Eric, a maternidade ela floresceu em mim e parece que eu nasci para aquilo. Caramba, Que lindo. Eu amo ser mãe. Com todos os trabalhos ou as dificuldades que a gente enfrenta ali no nosso dia a dia, eu amo lidar com aquilo. E aí eu falei, depois de ter Jesus na minha vida, esse foi o outro maior benefício que Deus me deu. Foi ter a oportunidade de gerar, de ser mãe. E de ensinar e de educar também. Porque isso também é uma arte, assim. É maravilhoso você ter pessoas, você conduzir pessoas, você ensinar pessoas. Você ver pessoas se formando, pessoas se encaminhando na vida com a direção que você vai dando. É bem verdade que os sucessos poucos são lembrados, né? Quando tem alguma coisa que não dá certo, isso fica mais em evidência. É verdade. Mas, é tanto que eu falo que quando os filhos se formam, eu penso isso, acho que todo mundo deveria comprar essa ideia. Quando os filhos se formam, o diploma deveria ser da mãe. Devia ter 2 diplomas, um pelo esforço, né, do estudante, mas o outro pelo apoio moral e de vida, porque tem que ter uma estrutura. É verdade. Né? Uma pessoa, para ela se formar, existe toda uma situação. Não é assim, um estalar de dedos. Existe toda uma situação que ocorre ali. Então, eu acho que eu nasci para ser mãe. Ai, que lindo. Que lindo, tia Alessandra. E aí, dentro ainda desse contexto, a senhora teve um relacionamento e a gente queria que a senhora falasse, se a senhora quisesse também, tivesse liberdade de falar, como que foi esse processo de criar seus filhos e desse relacionamento. Conta um pouco desse Um pouquinho desse testemunho. Essa é uma parte assim um pouco dolorida, mas eu acho bem necessária. Primeiro, já deixando a deixa para as meninas aí de plantão, né? Tem algumas mulheres que vão ver esse vídeo que já está assim no meio de carreira, mas tem uns que ainda vai começar. A importância de você observar com quem que você se relaciona, porque a vida da gente ela não volta, ela não retrocede, ela é sempre avante, é sempre para frente. E tem muita coisa que fica marcado dentro de você. Então, se você não parar e observar, diz que se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Então, é sempre bom observar os conselhos e as opiniões que a sua família, que as pessoas que estão à sua volta tá dando. Porque tem coisas que você está dentro da situação você não vê, mas as pessoas que estão à sua volta sempre vai enxergar. Porque sempre o ângulo é maior. Sempre as pessoas parecem que estão vendo de cima e estão vendo a situação por um todo. E a gente olha ali de baixo, no limitado, e o sentimento parece que também vai meio que tapando a gente, né? E você não consegue ver muita coisa. Que foi uma situação um pouco difícil, porque a pessoa a qual eu escolhi para estar do meu lado, para poder a gente ter uma vida a dois, sempre foi uma pessoa muito difícil, desde o início. Ele nunca escondeu quem ele é. Só que depois que eu aceitei Jesus, que foi logo muito depois que eu tive meu primeiro filho, é bem verdade que ele não foi assim tão mal a vida toda, mas já dava muito indícios de que seria uma pessoa difícil. E muitas pessoas me alertaram. Muitas pessoas falaram pra mim, inclusive, do nosso meio de amizade. Falavam assim, esse rapaz não é pra você. Pessoas ímpias. Já falavam isso pra mim. Caramba. Só que eu não abri os meus ouvidos. Não é que ninguém não é suficiente pra outra pessoa, mas depende muito do querer da mudança das pessoas. As pessoas têm que querer. E não foi o caso do meu ex-marido. Ele nunca quis mudança. Então, a nossa relação, ela foi difícil no início e ela só foi ficando cada dia mais difícil. E eu tive, e foi sobrecarregador pra mim. Por quê? Porque sem apoio e sem aquele relacionamento assim, sabe? Aquela interação, eu tive que me virar muito sozinha. Então eu tive que trabalhar por 2, eu tive que criar sozinha, eu tive que educar sozinha, eu tive que fazer tudo muito sozinha. Isso foi me sobrecarregando ao longo do tempo. Então não foi fácil. Foi uma tarefa muito difícil. E aí, logo depois, do meio para o fim, eram muitos conflitos. Se não tivesse, algum era criado. Não tinha jeito. Mas sempre acabava
em conflitos. Então era muito difícil e não tinha nada que eu fizesse que conseguia, parece que mudar aquela situação. Parece que quanto mais eu tentasse, parece que aí que o negócio desandava. E eram muitas acusações, porque aí como eu era da igreja e ele não queria ir, às vezes ia, mas não firmava e ficava naquela coisa toda. Então também tinha essa acusação de que porque é da igreja, porque quer ser isso, porque quer ser aquilo, não sei o quê. Então isso também era muito pesado para mim. Porque até que ponto que realmente era que ele estava falando a verdade, ou até que ponto que eu talvez estava errando. Então você acaba também se cobrando. Exatamente. Aí você pega uma culpa que não é sua e traz e começa a vestir. E isso é pesado. É verdade. Na época que a senhora conheceu o seu ex-marido, a senhora não era cristã, e depois a senhora aceitou Jesus, Sim. né? Aí a senhora já era casada quando aceitou Jesus ou não? Ainda estava junto com ele? A gente ficou junto antes de eu casar, de aceitar Jesus. Aí eu tive filho, tudo antes, foi tudo na prévia. Foi tudo na prévia, né? Já começou tudo errado. Mas enfim. Depois de muitos anos, já no Ocidental, já na Igreja Batista Ebenezer, que surgiu um mutirão de casamento. E casou vários casais. Casou eu, obreira Valdete, obreiro João, casou a irmã Marilene, a irmã Marinalva, juntamente com o esposo dela. A Mara casou um pouquinho antes, mas comemorou, se eu não me engano, no mesmo dia. Acho que a Jandira. A Jandira e o irmão Denilson, na época. Então foram uns 4 casais, mais ou menos, que casou, teve esse mutirão e a gente fez esse casamento. Mas também ali já estava indicando que não era para acontecer. Foi uma coisa assim muito difícil, foi desgastante, foi chata, parecia que estava pegando, amarrando e levando. Tudo apontava que não era para ser, que não era para acontecer, mas eu insisti. O que fazia, senhora? Desculpa, já estou voltando. O que a senhora acha, assim, dentro da senhora analisando hoje, vendo por fora, né? Que a senhora hoje tem a visão por fora, né? O que a senhora acha, assim, que fazia a senhora insistir e buscar escapes, né? Por exemplo, a senhora já havia sinais muito antes, né? E mesmo assim a senhora prosseguiu, chegou a casar aqui no Ocidental. O que a senhora acha que foi impulsionando a senhora, essa insistência? Gabi, hoje eu entendo que eu fiz tudo que eu tinha que ter feito, porque eu acreditava. Porque quando você aceita Jesus, uma coisa que vem com você é a fé. É verdade. Ele vai acrescentando. É como um grãozinho de mostarda. Só que esse grãozinho de mostarda, ele pode ir crescendo. E aí eu acreditava que podia acontecer, até porque a gente vê testemunho de outras pessoas que alcançam, que o marido é assim, assado, e aí você vai acreditando que comigo vai acontecer também. Então hoje eu falo para algumas pessoas que eu entendo que eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Que eu fui aonde eu tinha que ir, que eu subi onde eu tinha que subir, que eu desci onde eu tinha que descer. Porque hoje não existe arrependimento em mim. E hoje em dia eu entendo que essa culpa não é minha. Glória a Deus. Entendeu? Glória a Deus. É Por isso que a gente precisa ir no nosso limite. É verdade. É como Maria, ela chega no casamento e acaba o vinho. E ela pede para Jesus. E Jesus vira para ela e fala bem assim, não é chegada a minha hora. Mas logo em seguida, ela vira para os mestres de sala e fala assim, olha, tudo que ele mandar vocês fazer, vocês façam. E aí, logo em seguida, ele pede para trazer as talhas. Então, é isso. Você tem que fazer tudo que ele te mandar fazer. Porque se ocorrer de acontecer alguma coisa lá na frente, você sabe que você fez aquilo que estava no seu alcance. O que você tinha que fazer, você fez. Verdade. Não deu certo, não foi culpa sua. Não fica o questionamento. Não né? fica questionamento, não fica Ai, culpa. Não poderia ter feito assim, poderia não. Não, eu não tenho. Tentei tudo. Eu tentei tudo. Glória a Deus. Glória a Deus, que lindo. E quando a gente olha assim, realmente, a gente olha para a senhora e vê um testemunho muito forte com relação a isso, porque a senhora é diaconisa na igreja, a senhora tem um cargo de eclesiástico, né, dentro da igreja, e a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso hoje, e a gente vê que as pessoas cobram da gente posicionamentos, vou dizer assim, as pessoas às vezes cobram isso da gente. E aí a minha pergunta é, porque a senhora, eu lembro que a senhora tinha unção, mas o seu ex-marido não tinha essa unção. A senhora sentia algum peso ou pressão, alguma pressão da igreja com relação a isso? A permanecer ou isso, não? a permanecer no relacionamento, ou sair?
A igreja, ela não te força, mas como eu te falei, como está envolvido fé, ela vai te estimular a você conquistar aquilo, a você tentar. Mas a decisão é sempre sua. Eu não sei outros lugares, eu não posso falar de outros lugares, eu tenho que falar de onde eu tô, que é a Ebenezer. Eu nunca tive essa obrigação de permanecer dentro de uma relação que eu não quisesse. Mas eu sempre fui incentivada ou aconselhada, mas até onde eu desse conta. Cara, me ter essa consciência também, ela é muito difícil, né? Muitas mulheres a gente escuta o relato de ir até onde a gente dá conta, às vezes a gente nem tem o conhecimento de onde até a gente suporta, né? A senhora, pegando aqui uma parte meio polêmica, nessa questão de ir até onde a gente suporta. A senhora acha que muitas mulheres acabam entrando num círculo vicioso de estar em um lugar onde elas não deveriam? Outras mulheres, já não mais no caso da senhora. Com esse pressuposto de, Deus só deu uma guerra ao servo que ele sabe que aguenta, ou nada acontece debaixo da permissão de Deus. A senhora acha que esse engano, essa confusão, ela acontece? Eu acredito. Eu também acredito. Você acha que eu acho? Porque, às vezes, essa confusão... E como a senhora acha que a gente pode não confundir esse tipo de discurso, tipo de uma mulher às vezes está passando por uma situação de violência doméstica, por exemplo, como a gente falou hoje de manhã. E como uma mulher ela pode pegar esse tipo de cenário e não confundir com uma permissão de Deus, ou que, não, Deus está me dando essa guerra aqui que é para me guerrear. Eu tenho que lutar, meu amor vai vencer, meu marido vai se... Até onde o discurso do meu marido vai aceitar Jesus é o limite. Vai ser transformado realmente, porque é uma coisa muito difícil de pensar, porque a pessoa só é transformada quando ela quer, né? A gente não é nem por força, nem por obrigação, a pessoa só vai quando ela quer. Só que até onde é esse limite? Eu acho que o mais importante é quando a gente aceita Jesus, para a gente conseguir identificar não só essa situação, mas todas as áreas da nossa vida, é você conhecer o Deus que você está servindo. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz isso, o que passar disso é de procedência maligna. Então, a gente tem que olhar a situação e entender que o Pai, Filho e Espírito Santo, eles são uma pessoa. E que ele, como seu pai, como seu amigo, como seu conselheiro, ele jamais ia querer que você ficasse dentro de qualquer situação que fosse opressora ou que te humilhasse ou que te maltratasse. Eu não consigo entender, por isso que eu não atribuo o tempo que eu vivi de tentativa a Deus, mas ao meu limite. A eu acreditar e saber que Deus poderia fazer, mas também depois entender que Deus só poderia fazer se a outra pessoa quisesse. Porque aí também leva um tempo para você amadurecer isso. Porque a gente acha assim que Deus vai simplesmente, é como se fosse assim, tipo assim, um estralo. Deus, eu quero falar a gente Agora. Porque a gente vai vivendo e você vai amadurecendo a situação e você vai entendendo algumas coisas. Só que é necessário você entender o Deus que você está servindo. Verdade. E entender a palavra, o que ela está falando para você. Porque a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você é liberto de todas as mentiras, de todos os enganos, de qualquer situação que quer te aprisionar. Porque tem muita mulher aí que está morrendo. Literalmente. Porque acredita que uma pessoa vai mudar e ele não dá um sinal de vida de que quer mudança. Ele ameaça, ele bate nela à noite, quando é de manhã ele tá pedindo perdão. Aí quando é de noite ele bate de novo, aí no outro dia ele pede perdão novamente. Então essa mulher ela tem que parar e ela tem que refletir. Porque o arrependimento ele é diferente do remorso. O remorso ele massacra, ele maltrata tanto a pessoa quanto os outros. O arrependimento não. Quando a pessoa se arrepende, ela faz uma vez, mas ela fala, me perdoa, eu não vou fazer mais, ela não faz mais nunca. É verdade. Então essas coisas têm que ser identificadas. Agora, eu querer acreditar nisso é uma coisa. Diferente de achar que Deus está querendo aquilo pra minha vida. A gente tem que separar isso. Porque senão morre e depois esse pessoal fala assim, ainda era crente. Olha aí, morreu e não conquistou. Deus tem nada a ver com isso. Deus tá mandando você ficar dentro. Primeiro que Deus não escolhe ninguém, pra ninguém. Verdade, a gente é que escolhe. A escolha é nossa. Então, isso é o primeiro ponto. Depois você entender qual é a relação que você tem com Deus. A verdade que você vive com Ele. E essa verdade que você vive com Ele, será que Ele quer você dentro dessa situação? É verdade. Então, tudo isso tem que ser identificado. E a gente precisa ser verdadeiro. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela toca na orla de Jesus, diz que quando ela toca, Jesus pergunta quem me tocou, diz que ela olha para Jesus e ela conta o quê? Toda a verdade. O texto faz questão de dizer isso. Então nós precisamos ser verdadeiros
com Deus e com nós mesmos. E às vezes a gente quer botar uma fenda nos olhos e acreditar no não sei nem em quê, porque a situação é real, é um verdade. fato e ela não mente pra você. A situação, ela não mente. É verdade, a gente tende a fugir daquilo que é real. A Daquilo gente que é real. começa a criar coisas, cenários que não são Exatamente. reais na nossa mente. Exatamente. Tem um psiquiatra, se você não segue esse psiquiatra, siga aí na sua casa, que é o Dr. Saulo. Eu sou fã dele demais, porque ele fala muito sobre relacionamento, é um psiquiatra. E ele fala sobre isso, que o amor verdadeiro, ele permanece, ele frutifica, ele gera frutos. Não é só aquela coisa imaginativa, que a gente, muitas vezes, a gente projeta algo assim, irreal na nossa mente. Aí a gente vai ver a pessoa, e aconteceu, não. Vou falar isso. Eu vou falar, não. Mas uma coisa que ele fala é que a gente fica colocando tanto algo da pessoa na nossa mente, quando a gente olha de fato para a realidade, a pessoa não corresponde a nada. É a idealização. Do que tá. A idealização. Isso, essa é a palavra, Que a idealização. gente cria do outro. É verdade. E ele falou que o verdadeiro amor, ele permanece, ele frutifica, ele gera frutos, algo maior, né? E é tão interessante, Gabi, que já que a gente já tá nesse ponto, que eu acho tão interessante é que depois de algum tempo eu comecei a me relacionar com outros casais que eu via que realmente frutificavam um amor verdadeiro e genuíno. E eu percebi que eu nunca tinha sido amada. Caramba. E como é sentir isso? É frustrante. Porque você entende que você depositou vida e tempo Eu falar e tempo, né, também. em algo que não deu resultado, que não ia dar resultado. Quando eu olho pra trás, porque eu tô falando de mim, né? Então eu vou falar de mim. Quando eu olho pra trás, hoje eu entendo que eu nunca fui amada. Porque hoje eu identifico na vida de outras pessoas realmente o que é um amor. De olhar, você vê. Tipo, é nítido, também não tem como esconder. Assim como não esconde a mentira, a verdade também não tem como a pessoa esconder. Nossa, que legal isso aí. Entendeu? Aham, é verdade. É isso. E já pegando nisso também, falou que a senhora falou da gente olhar pra trás muitas vezes, enxergar essa frustração. Como a senhora conseguiu sair, por exemplo, desse sentimento de frustração? Vamos supor que alguma mulher tá nos assistindo aí em casa e ela olhou pra trás e viu que a vida dela se resumiu a bater numa tecla que já tava caída, né? Como a senhora acha que é possível se desculpar, né? Seguir a vida de maneira assim, sem se culpar e falar, não vivi aquilo que eu pensava que eu estava vivendo, mas hoje eu já saí desse lugar de dor mesmo. Primeiro, eu quero dizer assim, que a gente sabe que não é fácil, porque senão todo mundo faria. Verdade. Porque você tem que... É uma reconstrução. Na verdade, tem um monte de coisa em ruínas, né? Uma relação abusiva, uma relação conturbada, ela é uma ruína. E ela causa muitas dores, elas causam muitas sequelas. E é um luto. Eu vivi um luto. E o pior luto eu acho que é esse, é você viver o luto de uma situação que você poderia vivê-la, mas você não consegue viver, porque não depende só de você. E eu só consegui porque eu tenho Jesus na minha vida. Porque não foi fácil. E depois que eu achei, mesmo sabendo que não dava mais para permanecer com aquele relacionamento, porque ele estava me consumindo, ele estava tirando vida de mim. Esse negócio que ela falou é interessante, tirando vida. Ele tira vida. Porque Jesus, ele tem pra gente vida e é vida em abundância. A gente muitas vezes vive determinadas situações que vai... Ela suga, ela tira a sua vida, ela tira o seu vigor, ela tira as suas perspectivas, ela tira os seus sonhos. E eu tive que parar e pensar no que eu ainda poderia salvar. Porque o que tinha passado não tinha mais como. É verdade. Só que eu tinha 4 filhos. E a relação não era mais só conflituosa comigo. Ela também era conflituosa com os meus filhos dentro de casa. E aí, até aquele momento, eu tentava, porque a gente quer esse retrato, esse desenho de família perfeita, como você falou há um pouco tempo atrás, como é que a igreja, né, vê isso. A gente passa muito preconceito. Tanto você com casamento conturbado, quanto você sem casamento. Você passa, querendo ou não, existem vários tipos de pessoas, e querendo ou não, você acaba sendo um pouco intitulada ou taxada. Então você tem que ter um cuidado muito grande para você saber se posicionar aí. Para você nem
nem ultrapassar as outras pessoas, respeitar o limite das pessoas, mas também você não se isolar. E entender que você é uma pessoa normal. E ainda assim resguardar seu emocional, né? E guardar o emocional. Aham. E aí eu tomei uma decisão por causa de uma situação com meu filho e eu pensei que não dá mais, né? Era tempo mesmo, já estava passado de tempo, na verdade, porque eu poderia ter tomado essa decisão antes, mas como eu falei, hoje em dia não tenho arrependimento porque eu fui no limite do meu limite, fiz o que eu tinha que fazer e aí eu tomei a decisão. E dessa vez, quando eu tomei a decisão, depois de várias tentativas, porque quem tem um relacionamento assim, ela não tenta só uma vez, ela tenta várias vezes. E aí a pessoa com aquele senso de remorso, com aquela conversa, aí, eu vou mudar, não sei o quê, e você volta, dá mais uma chance. É como se abusasse do seu sentimento, da sua fé, sabe? Nossa. E achar também assim, e é tão incrível que essas pessoas que abusam, elas acham que elas têm uma sensação de posse Verdade. do outro. Ela pensa que o outro tá sobre um domínio dela, que a pessoa não vai conseguir sair dali nunca. E eu sempre falava, um dia tudo tem um fim. Tudo tem um começo, tem um meio, mas também tem um fim. Eu falava sempre isso. E o fim chegou. E aí, pra ele foi um choque de realidade, ele levou muito tempo pra entender isso. Só que pra mim também não foi fácil. Porque eu tive que me reconstruir em várias áreas. Quando eu saí daquele relacionamento, aí eu fui ver a dimensão e a proporção do estrago. Caramba. Que não foi pequeno, foi muito grande. E aí depois de já um ano e pouco, eu fui meio que... É tipo, como se você fosse declinando. Declinando. Porque vem vários tipos de sentimentos primeiro. Você sente, será que eu poderia ter feito mais alguma coisa? Aí você pensa, não, eu fiz. Aí depois você pensa assim, eu devia ter tentado mais um pouco? Não dava mais pra ter tentado. Aí você vai pensando várias coisas. Aí tem os julgamentos, tem alguns olhares, tem alguns comentários, alguns que você sabe e outros não. Mas deixando bem claro que não é nada sobre ninguém. É tudo muito sobre você mesmo. É sobre a sua certeza do que você está vivendo, do que você está fazendo, do que você está passando. Porque senão a gente pega a nossa história e transmite para outras pessoas e eu não acho isso legal. A gente tem que ser responsável pela nossa história. Verdade. É verdade. Até esse negócio das pessoas que a senhora falou, tudo é sobre as pessoas. A gente às vezes, não, a igreja tá me julgando, a igreja tá... Muitas pessoas ainda têm esse discurso, né? De não vou na igreja, porque... E é o que a senhora falou, né? A gente tem que parar de colocar a responsabilidade no outro. E você tem que assumir a sua história e você tem que entender que tudo que você fizer, você vai estar sobre uma como é que é? Tipo... Que tudo que a gente faz tem uma consequência. A escolha que você faz vai te trazer consequências. Então faz parte. O que a gente passa faz parte. Só que quando você tá passando ali, você fica meio embaraçado, né? Só que você também tem que se respeitar. Você tem que dar tempo pra você ir absorvendo. E aí, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu percebi que eu não tava bem. 1 ano e meio da separação, né? 1 ano e meio da separação. Não sei nem se levou isso tudo, mas aí que logo começou, passou 1 ano, mais ou menos, aí depois veio a pandemia, né? E aí eu percebi que eu não tava bem. Como é que eu percebi que eu não tava bem? É que eu sempre fui muito de compartilhar. Eu gosto de compartilhar momentos com as pessoas, mesmo que eu não conheça. Tipo, eu vejo uma coisa legal, aí eu sorrio sozinho. O Thiago, tipo, hoje do nada. Tipo, do nada. No mercado. Tipo, se eu ver uma mensagem de alguém que seja legal pra uma pessoa, uma conquista de uma pessoa, eu gosto de vibrar. Eu gosto de ver as conquistas das pessoas e tudo. E aí um dia teve uma mensagem, era mensagem de parabéns. Todo dia tem parabéns praticamente nos grupos, não é verdade? Só que aquilo me incomodou. E eu falei, ai, que saco, todo dia uma mensagem de parabéns. Como assim? Ai, que saco. Como assim? Todo dia, todo dia alguém nasce. Só que quando eu falei aquilo... Só que quando eu falei aquilo, eu mesmo, na hora, me corrigi. Eu falei, como assim? Eu tô irritada porque as pessoas estão fazendo aniversário. Aí eu comecei a chorar.
Por quê? Porque eu acho que eu já vinha com alguns sentimentos antes. Eu não lembro muito, assim, não tenho muita memória, mas eu acho que eu já vinha com alguns sentimentos que eu estava identificando que eu não estava muito boa psicologicamente. E aí eu pensei comigo assim, nossa, eu não tô boa. Aí eu parei, eu acho que eu estava no trabalho. Eu estava no trabalho nesse dia, foi numa quinta-feira isso, eu estava no Guará. E eu falei bem assim, Deus, eu preciso da sua ajuda. Olha isso aqui. Eu tô irritada porque as pessoas estão mandando mensagem de feliz aniversário. Eu tô virando um monstro. Quem sou eu? Mulher, se foi, então, mulher. Eu sou um monstro. Sou o pior. Tô brincando, gente. Eu amo mensagens de aniversário. E aí eu falei, Deus, eu preciso de ajuda. Eu quero ajuda. Eu não sei como, nem da onde. Eu sabia que eu precisava de ajuda. Eu não sabia como fazer e nem de que forma fazer. E aí eu orei, eu falei pra Deus que eu queria essa ajuda. E aí eu comecei a procurar alguns recursos. E aí tinha a missionária Débora lá, fez parte até da nossa igreja, da Batista Ebenezer. E eu perguntei pra ela se ela não conhecia alguma psicóloga. Acho que eu já tinha escutado ela falar que fazia algumas ações sociais e tal. E no dia que eu falei com ela, ela falou que não e tudo. Só que foi assim, muito rápido. Logo, acho que depois de um mês, ela mandou uma mensagem perguntando se eu queria, porque ela estava com um projeto, não sei o quê. E que tinha uma amiga dela que ia começar a fazer atendimentos. E aí eu falei bem assim, eu quero. Ela falou assim, então tem como você vir hoje aqui? Isso foi numa segunda-feira. Eu falei, tem. Ela falou assim, você vai passar por uma entrevista, ela vai te avaliar, porque não era psicóloga, era uma psicanalista. Aí eu falei bem assim, tem. Aí eu fui. E foi tão incrível que quando eu cheguei lá na psicanalista, para ela fazer a minha avaliação, a doutora Simone, ela não me disse isso no dia, claro, porque ela não ia terminar de chutar cachorro morto. Mas ela disse pra mim que, dentre as mulheres que passou durante aquele dia, o que mais preocupou ela foi eu. Que eu tava já numa tristeza profunda. Eu tava caminhando para uma depressão. E então é muito importante a gente se conhecer. É importante a gente conhecer o Deus que a gente serve. Porque Ele é livre. Ele é liberdade. E todos os recursos humanos que tem é deixado pra gente usufruir. Verdade. É verdade. Então, às vezes, a gente também, como cristã, a gente é muito preconceituoso. Porque até passar por isso, eu fingia que eu entendia algumas coisas, mas eu tive que passar na íntegra para poder realmente eu me despir desses preconceitos. Por quê? Porque eu vivi. Porque aconteceu comigo. É tipo, igual Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos. Que o Senhor, o Espírito de Deus, ele pega Ezequiel e leva para o meio do vale. Então tem hora que Deus vai te pegar e vai te levar para dentro de uma situação para você poder realmente analisar as coisas muito de perto. Aí você vai ver profundidade, altura, largura, você vai ver tudo dentro da situação. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Quando eu fui para dentro da situação, eu fui entender muita coisa. E aí a doutora Simone me avaliou com umas 16 sessões. Na 8ª sessão eu recebi alta. Caramba. Foi um processo assim rápido, mas porque o Senhor estava nele. Glória a Deus, glória a Deus. Porque o Senhor, ele tinha decidido que ele não iria me deixar doente, que ele não ia me deixar sequelada. Por mais que eu tivesse escolhido aquele caminho, ele não ia me deixar no meio do caminho, doente, ferida, que ele ia cuidar, que ele ia tratar, que ele ia me pegar no colo, que ele ia me dar todos os recursos que eu precisasse para poder se tratar, para poder ter de volta as minhas emoções restabelecidas. E a doutora Simone, tanto ela quanto a missionária Débora, foram duas pessoas assim que não tem como eu falar do meu processo sem citar essas duas mulheres. Que elas foram extremamente importantes para o meu processo. Deus usou esses dois canais de bênção para me ajudar e para me abençoar. Glória a Deus. Porque eu tive outras pessoas, mas para mim elas duas foi um marco. Assim. Entendeu? Glória a Deus. Dentro dessas duas falas que a senhora trouxe, agora eu vi duas coisas que eu achei muito interessante. Uma, a importância da gente se conhecer. A senhora viu que já tinha dado o seu limite, que a senhora já estava na estafa. Quando a senhora viu, conseguiu identificar. Isso é muito importante. Quando a gente olha pra gente, é um trabalho difícil a gente se conhecer, mas é muito importante a gente entender até onde a gente é o nosso limite,
porque aí a gente vai lá e pede ajuda. Porque dentro do nosso meio cristão acontece muito das pessoas não entenderem esse limite, até onde consegue suportar aquela dor, até onde consegue suportar aquela tristeza e continua ali. E aí a gente não que não ver Deus agindo, a pessoa não ver Deus agindo e aí começa a colocar a culpa em Deus. E a outra coisa importante que eu achei é que realmente essa questão de recursos. A gente tem outros recursos que foi Deus que deu a oportunidade. Igual a senhora procurou um psicanalista. Deus deu a oportunidade da senhora de ser tratada por um profissional da psicanálise, que é uma coisa importantíssima. Só que ainda existe muito preconceito no nosso meio. Existe muita rotulação de que não, fulano foi pra ali, então... Não fez terapia, tá doido. Tá doido, não. E tem que tirar mesmo desmistificar essas coisas e pegar os recursos que Deus nos deu. Foi ele que deu. E utilizar. Achei muito linda essas duas falas da senhora. É isso. E também a senhora falou de um processo, as coisas elas tomam muito tempo, né? E na igreja, assim, não sei se a senhora já passou por alguma situação, que a senhora falou que encarou muitos olhares, encalhou muitas, né? A senhora escutou muitas coisas. E como foi pra senhora... Porque o ambiente, né? É que eu tô botando meus achismos aqui. Né? Vamos supor que eu tô passando por um processo. Eu me colocando no lugar da senhora. Tô passando por um determinado processo, aí em um determinado lugar, eu ouvi algum comentário, ou alguém que nem sabe do meu contexto me julgou de determinada forma, assim, absurda. Não sei se a senhora já passou por alguma coisa assim. Mas como a senhora conseguiu estar na igreja, passar por esse processo na mesma igreja, ouvir determinados comentários, né? Não sei se a senhora ouviu algo ruim, assim, que afetou a senhora de alguma forma na igreja, e escolher permanecer naquele lugar. Não sair, por exemplo, porque tem coisas, por exemplo, eu mesmo, tem lugares, assim, que eu passo determinadas situações que eu não quero nunca mais pensar naquele lugar. Nossa, nunca mais, eu nem passo perto, porque eu ligo muito a memória ao local. Né? Como foi pra senhora passar por esse processo ali? E a senhora continua ali no mesmo bairro, a senhora mora no mesmo lugar. E como é pra senhora permanecer no mesmo ambiente e ainda assim seguir? Então, aí você fala da igreja e também do ambiente social. geral, Né? Então, na questão da igreja, primeiro que eu coloquei na minha cabeça que eu estou na igreja por causa de Cristo. Não é por causa de pessoas. Glória a Deus. Então, pode vir o que vier... Eu vou tentar permanecer porque eu acho que problema você não é tipo protelar problema, porque se eu saio daqui por causa de um problema, aí eu vou para outro lugar, ele vai me acompanhar em outro lugar, porque o inimigo da minha alma vai ver a minha fragilidade, ele vai arrumar uma situação muito parecida e aí eu vou ficar, e eu não gosto disso. Eu falo assim, eu costumo falar que eu sou uma pessoa medrosa, assim, eu tenho medo das coisas, mas eu não sou covarde. Não é nem que aquele ditado, o velho ditado, assim, que eu dou Aqui tem um ditado que fala que a gente dá não sei o que para não entrar numa briga, mas depois que entra... Não tem? Um boi pra entrar numa briga. Um boi pra entrar numa briga, mas depois que entra, dou uma boiada. Eu sou tipo isso. Eu acho que a vida foi me fazendo assim ser um pouco resiliente. Parece que não, mas às vezes eu olho para dentro de mim e eu sinto uma resistência assim para certas coisas. E eu acho que o processo que eu passei me levou também para isso. Óbvio que a gente é frágil em algumas coisas mas eu sempre procuro me ministrar. Eu falo para mim mesma as coisas e talvez coisas que ninguém vai ter coragem de dizer. E essa era uma das coisas que eu falava. Alessandra, nada dura para sempre. Vai passar. Você não está lá na igreja por causa de pessoas, você está por causa de Cristo. Então você tem que permanecer. Se você sair de lá, você vai para outro lugar, em outro lugar vai ter outra situação, aí você vai mudar e aí. Então você não vai ficar em lugar nenhum. Então é melhor você vencer aqui e agora. Caramba. Entendeu? Nossa. E... Não tem meio termo. Não, eu pensava e eu penso isso até hoje. E agora mais do que antes, eu penso assim. Eu só saio da onde eu fui plantada quando o dono quando aquele que me plantou me tirar. Quando ele me arrancar e eu entender que é a mão dele, aí sim. Senão eu permaneço lá. Caramba. Porque a igreja não é de pessoas. A igreja é de Cristo. É verdade. Lá é a nossa casa. E lá eu sou livre. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade. E no social,
Porque coincidiu de continuar ali. Eu não sou uma pessoa muito dada a mudanças. Eu acho que isso também pode dificultar um pouco. Talvez se eu fosse outra pessoa como eu conheço, mudou de cidade, mudou de bairro, mudou de tudo. E eu não sou uma pessoa muito dada a mudanças. Então, assim, eu fiquei um pouco, no período da separação, eu fiquei um pouco mais isolada de algumas coisas para evitar. Porque a gente tem que ser vigilante, não pode ficar subestimando. O coração do homem é mau e enganoso. Então, você também não vai ficar dando sopa, né? Dependendo da relação que você está saindo. Então, eu tive cuidado com isso. Passei até um período sem ir para a igreja para preservar tanto a mim quanto as outras pessoas que estavam à minha volta. Mas depois eu fui retomando e aí eu também falava muito com Deus. Eu perguntava, Senhor, eu vou ter que permanecer aqui? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? E Deus foi direcionando tudo. E aí eu não senti a necessidade de me mudar, pelo menos não até então. E não por causa da situação. Talvez se eu tiver que mudar algum dia, agora já não vai ser mais por causa da situação em si, né? Mas já vai ser por causa de um plano e um propósito de Deus. Verdade. Caramba! Glória a Deus, Muito forte esse testemunho. E ainda dentro desse testemunho, eu gosto muito de... Eu conheço a senhora há muito tempo, né? E eu vi alguns processos. E lembro das casas que a senhora tem e hoje, que a senhora alcançou. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho da restituição. Como que Deus é perfeito, né? Deus faz as coisas de forma perfeita. Eu falei hoje cedo que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho das restituições que Deus fez na vida da senhora. Então, eu me sinto assim uma filha muito amada por Deus. Realmente, tem hora que eu olho assim, eu paro e eu falo, meu Deus, como o Senhor tem sido zeloso. E isso é uma promessa que foi feita desde quando eu aceitei Jesus. Uma palavra que o Senhor me deu desde quando eu aceitei Ele foi a palavra de Josué 1, a partir do versículo 3 em diante, que fala, ser forte e corajoso. Não te mandei eu, esforça-te, tem muito bom ânimo. E aonde você colocar a planta do seu pé, você vai ser abençoado. E essa palavra ela me acompanha desde que eu aceitei Jesus. E eu vejo ela se cumprindo. Nos mínimos detalhes, Deus cuidando e Deus zelando. E quando eu ainda ia para a tarde da bênção, ainda lá no céu azul, sem ainda ter aquele compromisso fixo, né, contínuo com Cristo, eu lembro que eu fazia cartas para Deus. Caramba. Só que eu fazia as cartas, porque eu sempre gostei muito de escrever. Inclusive, vou deixar uma deixa, eu vou escrever um livro, tá? E quando eu fazer eu tenho uma história, eu tenho uma história guardada dentro de mim e eu me vejo escrevendo esse livro. Só falta a disposição para escrever, né? Mas vai dar certo. Ela ditando lá em casa. Escreve aí, Thiago. Eu falo pra ele, Thiago, me ajuda. E aí, eu tenho muita vontade, diante de Deus, de escrever um livro, porque eu acho que tem coisa que ela não pode morrer com a gente. Verdade. E o livro, ele vai ficar. A memória. É um legado, né? E outras pessoas vai ver, vai tirar exemplo, né? Então, eu tenho muita vontade disso. Eu acredito que o Senhor vai me dar essa vitória ainda. E aí, quando eu acho que eu me perdi. Com toda a força da senhora, a senhora pegou Josué 3 em diante. Isso, aí eu fazia umas cartas pra Deus. E aí quando eu fazia essas cartas pra Deus, eu mal tinha roupa pra vestir, pra ir pra igreja. E aí eu colocava o que eu queria, aí eu fazia uns desenhos, sabe? Só que aí eu pegava aquilo depois e jogava fora. Aí um dia eu tava na tarde da bênção e aí o pastor Raimundo Nonato falou pra mim assim, olha, tem uma pessoa aqui que ela faz cartas pra Deus. Você tá achando que quando você joga essas cartas fora, elas realmente vão pro lixo? Caramba. Quando você embola o papel e joga fora, o anjo vai lá, pega e leva pra Deus. Ele tá vendo tudo. Meu Deus, muito específico. Muito específico. Caramba. Eu sabia que era comigo. E ele não me apontou. Eu sabia que era comigo porque eu fazia isso. E aí ele virou pra mim e falou bem assim, olha jovem, o Senhor manda você continuar vindo pra casa dele do jeito que você é. Porque eu tinha vergonha de ir pra igreja, porque eu ia com umas roupas mais curtas, com as bermudas. Ele falava assim, não vem do jeito que você é, porque eu vejo um guarda-roupa bem grande entrando na sua casa. E um dia você vai ter pra escolher. E desde que aquele homem falou isso, passou algum tempo, porque assim, Deus fala as coisas, e aí o tempo passa rápido e as coisas acontecem quando você vê já foi, né? Eu vivo isso até hoje. Esse zelo, esse cuidado do creme de cabelo, do perfume, do acessório, da roupa, do calçado. Do Senhor me dá casas, eu já tive 3 casas, com essa agora do Nápoles. O primeiro foi um lote, assim que eu mudei para o Parque Araguari, era
A gente mudou pra lá, quando eu mudei pro Ocidental, a gente morava de aluguel. E eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, eu não queria pagar aluguel aqui, porque eu mudei de lá por causa de situações e a gente não pagava aluguel lá. E eu não queria ficar pagando aluguel. E eu falei, Deus, eu não queria ficar pagando aluguel aqui. Abençoa pra gente. E na época era só lote que tinha lá no Araguari, né? E aí eu fiz um propósito, falei com a minha mãe, falei com a tia do meu ex-marido, com a Meire, que é uma amigona minha. E falei com o abençoado também, para ele só concordar, se ele não quisesse fazer, não tinha problema. Na terceira noite que eu acordei, o Senhor fez o dono do lote que eu comprei passar na porta de casa e pedir para ele cuidar. E aí ele perguntou se ele não queria vender, ele falou, vendo. Aí ele foi e me ligou. Aí eu fui falei, podia marcar com ele, para ele, no outro dia, 6 horas da manhã, o homem estava na porta da minha casa com as promissórias. Caramba! Deus é muito perfeito, muito perfeito. O lote de todo o Araguari é 11 por 30. O lote da gente era 22 por 30. Grandão. Era enorme. Era enorme. Era a terra prometida. E aí aconteceu coisas, situações, aquela situação, e aí perdeu, ficou fracionado, foi fracionando, foi vendendo. Aí um dia eu olhei, eu tava num terçozinho do que era meu. A pessoa que comprou a metade, depois foi comprando todo o resto, porque foi identificando a fragilidade nele, para poder desfazer das coisas. E aí eu desgostei e falei, Senhor, eu não sinto mais como se aqui fosse meu. Eu queria que o Senhor me perdoasse, eu sei que de repente a culpa é minha, eu não soube administrar, mas eu queria que o Senhor me desse outra casa. Eu não quero mais morar aqui. Aí eu brincando com a minha amiga Meire, ela já tinha se mudado do Ocidental, e aí eu falei para ela, você podia me vender a sua casa, né, amiga? Aí ela pegou e falou assim, ué, eu vendo. Aí eu falei, amiga, não tem dinheiro. Ela falou, pra você eu vendo. Se você arrumar aí uma entrada, eu já sabia que a pessoa que morava no lote que eu morava queria comprar tudo. Vendi pra ele o outro pedacinho que faltava. Dei de entrada pra ela e o ano que vem eu termino de pagar essa casa. Caramba, glória a Deus. E aí, quando eu me divorciei, aí eu queria ficar livre da situação, então eu abri mão de tudo. Não aconselho ninguém a fazer dessa forma, mas também não vai ficar morrendo por causa de pedaços de parede. Verdade. Porque Deus é muito melhor, muito maior, e você também é muito maior do que um pedaço de terra. Então eu não fiquei. E eu fui embora, eu queria ficar livre, e eu abri mão de estar na casa. E aí eu fui morar na Parque. E lá na Parque eu ficava naquela. Não sabia nem como morar, porque eu já tinha tido 2 casas. Como é que eu ia pedir mais uma? Senhor, eu não Deus, quero mais aqui olha de eu novo. aqui de novo. Eu não conseguia pedir. Eu não conseguia pedir. E eu sentia vergonha de Deus. Porque também essa é uma outra coisa que acontece com a gente, que a gente tem vergonha de Deus, a gente não precisa ter vergonha de Deus. Verdade. Óbvio que a gente tem que valorizar tudo que Deus dá, tem que cuidar, tem que zelar. Ter diligência, né? Mas a gente não precisa ter vergonha de Deus. Como se Deus fosse um carrasco, sabe? E aí um dia eu tava lavando louça, eu lembro como se fosse hoje. E aí o Senhor falou bem assim... Aí ele me fez lembrar da passagem da Sunamita. Quando o profeta vai na casa dela, ela arruma um quarto, ela faz tudo pra ele. E aí ele identifica que, pela bondade dela, ele também queria abençoar ela de alguma forma. E ele manda o servo perguntar o que ela precisava. E ela fala, não, tô bem, tá tudo certo. Só que ela tinha um sonho, mas ela não falava nem pra ela mais. Tem coisa que a gente sonha que a gente não fala mais nem pra gente. Caramba, é verdade. Que a gente tem vergonha de falar até pra gente. E aí eu pensava, eu queria minha casa de volta, mas eu não tinha coragem de pedir pra Deus. E também não queria tirar outra pessoa de lá, porque entendia que era uma pessoa mais psicologicamente mais fragilizada, e eu achava mais força em mim pra me reconstruir. E aí o Senhor pegou e falou bem assim, fala pra mim o que você quer. Eu tava lavando louça. E eu tava escutando um louvor e eu escutei essa voz. Fala pra mim o que você quer. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, eu queria minha casa. Porque eu não acho justo. Eu já perdi 2 casas. E eu moro aqui agora e eu não sei como é que vai ser. Eu não tenho mais força pra trabalhar, pra comprar outra casa. E eu comecei a falar. E aí eu chorava. E aí o Senhor falou pra mim assim, então fala pra mim que você quer a casa. E eu não conseguia. Só que naquela hora o Senhor tava me curando. Ele queria que eu falasse que eu queria a casa.
Me pede, eu posso te dar. Aí eu fui e falei, eu quero a minha casa. Porque na hora que ele falou, na verdade, eu comecei a justificar. É porque é isso, é porque aquilo, eu já perdi. Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero a minha casa. E na hora que eu falei isso aí, tipo, eu não conseguia nem lavar a louça mais. Porque eu sentia, assim, uma presença muito forte. Ele falou assim, eu vou te dar. Glória a Deus. Eu vou te dar. E aí eu falei bem assim, aí eu ainda falei assim, Senhor, eu não tô te pedindo nada. Eu pedi e ao mesmo tempo, com aquela voz, eu achava que era emoção minha. E aí eu falei assim, Senhor, não me engana. Porque eu não dou conta mais. Eu não aguento mais ficar nessa. Aí o Senhor falava assim no meu coração, falou assim, eu vou te dar. Aí teve um culto na igreja. E aí no meio do culto, a moça virou e falou assim, abre mão dessa casa, porque o Senhor tá preparando outra casa pra você. No meio do culto, do nada, assim, eu escutei ela falando isso. Aí eu falei, gente, isso foi comigo. O quê? Aí eu, meu Deus, como assim? Passou. Aí logo em seguida, a gente recebeu a proposta pra essa casa e foi tudo muito rápido. Tipo, foi do final do ano, final de dezembro. Aí meu filho mandou as fotos, aí eu olhei, só que era impossível, eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição para isso. E aí, quando foi em fevereiro, a moça que a gente comprou a casa entrou em contato de novo com meu filho, e aí ela negociou com ele o ágio da casa. Ele tinha algumas coisas que ele abriu mão para poder estar comprando esse ágio. E aí o Senhor nos restituiu a casa novamente. Meu Deus. E quando eu fui para lá, que eu falei com ela, é uma pessoa conhecida, cuidou do Thiago, quando o Thiago era bebê, uma pessoa muito querida, ela, Ana Paula, o nome dela. Eu falei com ela, ela falou bem assim, irmã, hoje eu entendo que quando eu estava reformando aquela casa, eu não estava reformando ela para mim, eu estava reformando ela para a irmã. Porque ela falou que mandou botar pia na cozinha, pia no banheiro, reformar, mexer, porque a estrutura dela é reformada. Aumentou. E ela falou bem assim, e eu estou muito feliz de saber que em algum momento eu ainda sou sensível à voz do Espírito Santo para abençoar a vida de vocês. E eu estou muito feliz porque vocês merecem, a família de vocês é uma família que eu tenho um carinho. E hoje eu entendo que tudo que eu estava fazendo, eu não estava fazendo, porque ela nunca morou na casa depois que reformou. Caramba. A pessoa que colocou, que foi a irmã Cris, botando a pia, falou, irmã, pra que você vai botar essa pia? Você vai alugar as pessoas? Ela, não, pode pôr, porque eu gosto de coisa boa, mas é porque ela estava obedecendo a Deus. Porque ele estava mandando ela arrumar, que era realmente... Enquanto eu estava lá chorando, então essa fica a dica. Enquanto você está chorando, Deus está preparando a sua bênção. Deus está preparando a sua vitória. Porque enquanto eu estava chorando, pedindo uma casa, Deus já estava reformando a minha casa e eu nem sabia. Então ele trabalha para aqueles que confiam nele. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos dar uma pausinha aqui só pra gente beber uma água. E também pode falar, amiga, dos patrocinadores pra nós. Pode comer, tá? Nossa convidadíssima aqui. Pode comer. Eu queria que o produtor verificasse o tempo. Pra ver se a gente tá na hora certinha. Já? Então já estamos quase. Já gente, mas a gente vai conversar tem muita coisa, olha aí. Dava até parte 2. Dava até parte 2 esse podcast aqui. Tem muita coisa. E falando dos nossos patrocinadores, a gente vai falar aqui hoje da Isadora Bordados Livre, tá? A gente tá com um cupom de desconto lá de 10% de desconto em qualquer bordado que você quiser fazer. A gente vai mostrar novamente, né? Os modelos do bordado são esses aqui lindos. Esse daqui ela fez a partir de uma foto nossa. E esse aqui ela fez com os pezinhos da Helena. E é lindo os bordados dela. Tá o quê? Abaixando? Tá cortando? Aqui tá bom? Aqui, ó. Aí. É esse o bordado. E a gente quer falar também do Apoie-se, gente. A gente tá com esse projeto pra construção da nossa igreja. A gente tá ali, firme e forte. Tá passando por algumas tribulações ali para construir, mas estamos ali firme e forte. A gente queria contar com o apoio de vocês. Que vocês possam entrar e mirar a câmera pro QR Code, que vai direcionar você diretamente para esse aplicativo do Apoie-se. Você vai estar abençoando a nossa igreja pra gente abençoar outras vidas, né? Verdade. A gente quer expandir
para que outras vidas possam estar ali congregando junto conosco. Exatamente. Vamos continuar aqui, né, com o nosso podcast. Já estamos quase se encaminhando pro fim, já, né, para não ficar muito extenso e ficar com gostinho de quero mais. Um gostinho de parte 2, hein? Porque aqui tem história. Realmente, ela vai escrever um livro e eu acho que o livro edificaria muitas vidas. A Alessa diaconiza. E aqui já é uma prévia, ó. Quem tá, já tá tendo um spoiler já. Já tá tendo spoiler. Eu tenho uma pergunta, né, pra senhora. Na verdade, tinha várias, mas vamos, vamos cortar no tempo. Quando a senhora diaconisa, né? Na nossa igreja, a senhora começou como obreira, aí foi pra diaconisa. Aí a senhora foi consagrada, eu acho que nesse meio tempo. Não, foi antes do processo de separação e tal, né? Como foi pra senhora? Porque... Como foi pra senhora ir subir, sou obreira, sou diaconisa, mas tô passando por essa determinada situação, né? Eu queria até entrar talvez no testemunho dos filhos dela, mas também tem outra história também, gente. Então aqui é muita história. Mas não sei se a gente vai entrar hoje, né? Porque realmente é uma história bem extensa. Mas eu queria nessa parte, a senhora está ascendendo, né, eclesiasticamente na igreja e está passando por esse processo. Como foi assim na mente da senhora? Trabalhar isso tudo. Então, Gabi, não é fácil, como eu já falei, né? Todo o processo, ele é bem árduo. Você fica com a sensação de luto, então você se organizar, você pegar e não pegar essa culpa para você, não ficar vestindo isso, porque senão você não consegue caminhar, não consegue romper, vencer os preconceitos, vencer os comentários que acabam ocorrendo, que é inevitável. Então você tem que guardar o coração. Tem que guardar muito o coração. E é óbvio que isso não é uma mágica. Isso é um processo. Você vai fazendo, você vai achando caminho no meio da caminhada. Não é uma coisa que a gente fala que a pessoa vai seguir a risca, é assim, né? Não é assim. A gente tem que, por isso que é importante, que eu falei, é conhecer o Deus que você serve, é você se conhecer e ser verdadeiro. E também acho que faz muita diferença as pessoas que estão do seu lado te apoiando. Verdade. Para poder você ter essa convicção de que você é chamado, que você é separado para e permanecer. Porque se as pessoas que estão à sua volta te dão sinal do contrário, a situação já é um abismo para você. É verdade. E aí, se as pessoas que estão do seu lado, ao invés de estender a mão, te der um empurrão, você cai no abismo. E eu acredito que é por isso que muitas pessoas não suportam, de repente, não sei. Comigo, eu tive pessoas que me apoiaram, pessoas que seguraram na minha mão e pessoas que disseram para mim, você foi chamada para. Né? Você foi escolhida e vai passar e vai depois, no final, vai dar tudo certo. Óbvio, com algumas mudanças. Porque não vai estar com tudo aquilo que você imaginou. Mas você é muito maior do que muita coisa. Porque eu fui entender também, Gabi, uma outra situação. Que eu, por longos anos, eu fazia muitas consagrações. Eu ia para o Monte das Oliveiras e às vezes eu ia até sozinha, grávida do Tiago mesmo. Eu fui muito para o Monte das Oliveiras, que fica ali do outro lado do céu azul. E eu ia para buscar uma libertação. Pra senhora? Pra pessoa, tá. né? E aí um dia eu falei, Deus, eu subi tanto monte, eu já fui para tanta vigília, eu já fiz tanta coisa. E não aconteceu. Nossa, eu imagino, é muito doloroso na nossa mente. E o que foi feito disso tudo? Nossa. E o Senhor me respondeu praticamente uma coisa muito básica que para mim, assim, no dia serviu como um acalento. Ele falou, realmente, você não recebeu aquilo que você foi buscar, mas você recebeu outra coisa muito maior. Que é estar de pé até hoje. Glória a Deus. Porque tem situação que te leva, ela te arrasta. Essa situação, por isso que é muito importante, eu falo mais uma vez, para as meninas que estão aí começando a vida. Avaliar as pessoas que você vai se relacionar, quem você vai escolher para estar do seu lado. Isso é muito importante. Porque uma escolha errada vai prejudicar e vai danificar toda a sua vida. E não tem como mudar isso do dia para a noite. Tipo assim, eu entro hoje, não der certo, amanhã eu tô fora. Não é assim que funciona. Vai levar tempo, vai levar anos. E demanda, é sua vida. Né? E fora isso tem os seus sentimentos, tem as suas emoções, então existe toda uma situação dentro dessa história. Então preste bastante atenção o que você relaciona, se a pessoa pensa como você, se a pessoa tem os mesmos sonhos, tem os mesmos projetos, se a pessoa caminha
na mesma rota, né? Porque às vezes você quer ir pro sul, a pessoa quer ir pro norte. Isso já, sem nem namorar, já sabe que é assim, não, mas depois muda. Não muda. Se não mudar antes, depois não vai mudar. Exatamente, exato. Só piora, na realidade, aquele defeitinho que você acha. Acentua. Aí tinha no encontro de casais, eu fui num encontro de casal uma vez que falava assim, quando você estiver namorando, abra os olhos. Depois que você casar, aí você tem que fechar os olhos. Isso que a gente faz ao contrário, a gente fecha os olhos quando tá namorando e quando casa abre o olho, aí começam os conflitos. Aí fica difícil. É verdade. Entendeu? Então tem que ser ao contrário. E é por isso que existe essa etapa, namoro, noivado e depois o casamento. Para quê? Porque esses 2 tempos de namoro e noivado é um tempo de prévia, de conhecimento. Você vai avaliar, não só você vai avaliar a pessoa, mas a pessoa também vai poder te avaliar. E vai ver se as 2 pessoas conseguem, porque diz que não tem como 2 pessoas andar juntas se não tiver de acordo. Verdade. Diz que uma casa dividida, ela não subsiste. E é por isso que acontecem essas coisas. Porque se a casa estiver dividida, se não estiver no mesmo caminho, os 2 não vai chegar em lugar nenhum. É verdade. Tá bom? A senhora já... Tu vai fazer alguma pergunta? Eu ia comentar sobre o que a gente falou sobre a autoestima, que eu acho que é algo bom também de se falar. E eu vou comentar, porque vou frisar novamente que eu conheço a tia Alessandra há um tempinho, bem pequeno. Qualquer coisa. E eu sempre acho tão bonitinho ela, toda arrumadinha, ela sempre mantém o cortezinho Graciosa, dela. chegou a chave. Ela é muito elegantezinha, muito... Sempre mantém o cortezinho ali, sempre em dia. Eu lembro que é uma característica da senhora. A gente olha pra senhora e vê o modelo de cabelo. É esse cabelo. É muito engraçado. E a gente queria falar um pouquinho sobre a autoestima. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho pras mulheres, porque a senhora também já foi líder de mulheres, né, também. Um pouquinho sobre a autoestima e como não deixar essas coisas, porque a senhora passou por muitas situações e ainda assim, eu nunca vi a senhora fora do seu padrãozinho. Eu acho que a gente se amar é importante. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como Nós mesmos. Então, primeiro você tem que se amar. Não tem como você amar ninguém se você não se amar. E é se amar por você, não é por ninguém. Você tem que se arrumar pra você ficar bem. Às vezes tem dia que eu amanheço, eu faço um coque no cabelo e tipo, vou arrumar minha casa. Mas tem dia que eu quero me arrumar pra arrumar minha casa. E aí? É verdade. Entendeu? Então a gente tem que se amar, a gente tem que ficar bem. Até porque a gente... não tem aquele negócio assim, é porque é filha de Deus. Não, se você também não for cristão, você tem que se amar do mesmo jeito. Verdade. Você tem que aprender a se valorizar, né? Eu nunca fui muito vaidosa, eu faço um básico, assim. Mas eu não tenho muita vaidade. Eu não tenho vaidade com corpo, eu não tenho vaidade com pintura, eu não tenho vaidade com maquiagem, eu não tenho vaidade com essas coisas, assim, eu deixo fluir naturalmente, sabe? A única coisa que eu quero é ficar bem. Se eu não tô bem, a primeira coisa que eu penso, acho que eu preciso ir no salão, acho que eu preciso cortar meu cabelo. Eu penso isso. Eu queria tanto que alguém mexesse no meu cabelo, lavasse meu cabelo. Por quê? Porque eu me amo. Que lindo. E porque eu quero me cuidar. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que isso vale a pena. Você colocar uma roupa que fica legal, que combina com você, que combina com o seu estilo, que combina com o seu jeito. Eu acho que isso é importante. Né? É verdade. Então eu particularmente, assim, eu vou por essa linha, assim, sem excesso. Eu não gosto, porque foi uma das coisas também que o Senhor tirou de mim, porque senão eu acho que tomaria muito conta de mim. Então Deus tirou muito isso de mim, a vaidade. Então eu sou bem básica. Mas dentro do básico que eu faço, eu gosto de fazer assim com muita ordem e decência, assim. Eu gosto de me sentir bem. Que lindo. Mudando um pouquinho o assunto. Eu queria... Voltando no mesmo assunto, mas mudando um pouco. A senhora escutou profetada na época que a senhora estava? Aquelas profetadas tipo, Deus vai restituir, vai voltar, não sei o que. A senhora escutou esse tipo de profetada? Não. Sério? Tá dando Tava dando pra dar um clickbait. Queria sim, mulher. Eu não escutei, e é tão interessante que eu não escuto muita profecia. Depois de um certo tempo, tem sido bem difícil as pessoas chegarem em mim e falar, Deus te manda te dizer isso ou aquilo outro. Eu estava até comentando com as meninas esses dias para trás, que chega um nível da nossa caminhada, que a nossa intimidade com Deus, ela se torna muito pessoal, assim, muito, muito particular, muito próxima. E aí Deus, ele não fica mais usando muitas pessoas para falar com você, ele fala muito direto. É verdade.
sabe? Eu não sei se é o tempo que eu tô vivendo, e já tem bastante tempo que eu tô vivendo isso, mas é muito raro, assim, alguém chegar em mim para me dizer algo. E se fala também, eu sei exatamente identificar quando Deus está falando comigo, porque Ele tem uma forma muito específica de falar comigo. Então eu sei identificar na hora, assim. Glória a Deus. Perdi o clickbait, galera. Não teve profeta. Não teve profetada. Quanto a essa relação, E já quase encerrando, tem alguma pergunta final que tu queria fazer, amiga? Eu ia perguntar mais do ministério, assim mesmo. Aí depois a gente vai encerrando. O que a senhora... não vou fazer a pergunta ministerial, não. Vou fazer uma pergunta mais da vida. O que a senhora falaria hoje pra a Alessandra lá atrás, que estava iniciando um relacionamento e já estava até acendendo uma anteninha, assim, não, isso aqui eu acho que não tá muito certo. O que a senhora hoje, depois de todo o processo, voltaria lá atrás e falaria pra ela? mulher, tu tá ficando doida, minha irmã, sai daí. Corre! Minha irmã, o que tu tá fazendo aí? Sai daí, minha irmã. Quer falar isso? Léo, Corre daí, mãe. pra encerrar, não sei se vai ser a última, mas já encerrando. Como foi pra senhora a questão dos filhos, né? A senhora teve 4 filhos. 4 filhos. São 2 homens, não. 3 homens E homens. uma menina. Isso. Como foi pra senhora? Porque são 3 homens já, né? Falei dos seus filhos. Foi um drama. E como foi esse processo? Foi um drama. Porque eu não queria ter filho. Em primeiro lugar, eu não sonhava em ser mãe. Mas aí eu tive meu primeiro filho. Eu amei a maternidade. Deu muito certo. Cuidei muito bem do meu filho. Parece que eu tinha nascido pra quê. Aí veio o segundo filho. Aí, cada filho que eu tinha, eu não era programada. Você é desleixada? Não. É porque eu tinha problema com o remédio, eu tinha efeitos colaterais. Efeitos colaterais não dava. Não dava certo. E aí eu mudava, não dava certo. E aí, cada um que vinha era mais dramático. Só que o do Thiago foi mais ainda. Já? Porque os meninos já tinham 6 anos, a Gabriela tinha 6 anos. E aí eu fico grávida do Thiago. Só que também a gravidez do Thiago foi uma gravidez marcante, assim, com a atuação do Espírito Santo. Foi incrível. O que eu vivi na gestação do Thiago, acho que nunca mais na minha vida eu vou conseguir viver. Eu ouvia a voz do Espírito Santo no sonho e eu via, só não via o rosto, mas eu via o corpo de um homem. Ele me visitava e era muito necessário ele falar comigo daquela forma, porque senão eu nem sei. Eu fiz um pedido para Deus, eu até contei essa história para ele, que eu fiz um pedido para Deus que eu queria que Deus tirasse, porque se Deus tirasse não estaria infringindo a lei, porque ele que tinha feito e eu que não podia. Eu falava assim, Deus, eu não posso, porque se eu fizer isso eu vou pecar, mas o Senhor pode. E aí eu sonhei que o Espírito Santo de Deus me visitava e falava assim, eu estava num ciclo de oração, numa roda, e aí aparecia um homem na minha frente e falava assim, só que eu não vi o rosto, eu só vi o corpo, e ele falava assim pra mim, olha, aquilo que você pediu eu não posso fazer, porque eu não posso voltar atrás naquilo que eu já fiz. Mas você não precisa se preocupar, porque não vai faltar nada. Meu Deus do céu. E é tanto que realmente não faltou. Aí outra vez eu sonhei que vinha uma bola de fogo do céu e descia, eu estava deitada na máquina do hospital, e descia uma bola de fogo do céu e parava na minha barriga, no meu ventre. E isso Deus falava assim. Aí um dia eu estava no culto, e aí uma moça foi e falou para mim, falou bem assim, olha, essa criança que está no seu ventre vai ser uma criança que vai te dar muitas alegrias, ele vai ser o filho da mudança. Meu Deus do céu. E você não precisa se preocupar porque não vai faltar nada. Glória a Deus. É tanto que, assim, é óbvio que você ter a evidência de Deus numa gestação como essa se foi me trazendo muito conforto, muito consolo. E o enxoval do Thiago foi de excelência. Todos os macacões, todos os bores, tudo dele foi da Baby Carter. Veio tudo dos Estados Unidos. Se eu comprei um macacão pro Thiago foi muito. 2 macacões acho que foi muito. Ele ganhou tudo. Ele teve 2 enxoval, assim, ele teve 2 carrinhos, eu dei 1. Ele teve 2 berços, eu dei 1. Ele teve 2 enxoval completo, eu dei 1. Caramba. E fora outras coisas que eu tirava, assim, dava. Então, assim, realmente Deus mandou, como havia prometido, Ele mandou e mandou com vontade, mandou para sobejar mesmo, a ponto de eu conseguir, de transbordar
e para outras pessoas. Meu Deus do céu. E desde ele muito pequeno, assim, eu já via realmente uma diferença nele, né? A diferença no Thiago, no jeito dele, na forma dele agir. E aí eu vejo assim que realmente quando Deus fala, Deus cumpre. Deus faz. Bola de Deus é fogo. perfeito. Glória, perfeito, glória a Deus. Aí, tem mais alguma última pergunta que você queria Ela fazer? falou alguma coisa e eu fiquei com vontade de perguntar, só que eu esqueci. Pode seguir, se eu lembrar. Que aí a gente já vai encerrando, né? Nós estamos fazendo o especial e o especial Dia das Mulheres, né? Nós temos 2 episódios com mulheres que trazem um testemunho, trazem uma história de fortalecimento. Né? Nós temos um dado que no ano passado, no ano de 2022, só no primeiro semestre, foram mortas por vítimas de feminicídio mesmo, 699 mulheres. E essa semana que nós estamos gravando, né, o episódio, foi assassinada também uma menina aqui no DF, uma jovem, né, vítima por agressão, ela foi morta em agressão física. Então, assim, é algo assim absurdo que tem acontecido. E eu queria que a senhora falasse com essas mulheres, desse alguma dica, né? Nós estamos aqui na tela aparecendo, telefone 180, que é o canal de denúncia à violência doméstica, né? Aqui embaixo tem alguns canais que você pode procurar se você é vítima de alguma agressão, se você está em estado de vulnerabilidade social ou familiar também, você pode entrar em contato com esses canais. Eu queria que a senhora, já encerrando aqui, né, o podcast, falasse com essas mulheres em casa, que elas podem estar vivendo algum cenário, que a senhora pode falar diretamente com elas um conselho, algo para elas diretamente. Então, carinhosamente, eu queria dizer para você que você precisa se amar primeiro. Que para Deus a pessoa mais importante é você. Nós somos importantes para Deus de forma individual. Então você precisa se amar. A Bíblia fala que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não tem como você amar o seu marido se você não se ama. E o amor diz que ele não arde ira, não se ensoberbece. E o amor é algo leve. Não tem como amar sozinho. Você precisa amar, mas o outro ele tem que retribuir de alguma forma, né? Então, assim, o conselho que eu dou é você olhar o ângulo de tudo que você está vivendo. Aí você pesar numa balança e ver até que ponto que vale a pena. Você continuar tentando, você continuar se deixando ser maltratada, a ponto de perder a sua própria vida, né? Dentro de uma relação que talvez você mesmo já olhou e já identificou que não tem o que fazer. Então, assim, o conselho que eu dou é que você precisa tomar uma posição, é que você precisa tomar uma decisão. E não é por ninguém, é por você. E principalmente se você tiver filhos. Porque também você vai conseguir preservar os seus filhos de muita situação, de muitos momentos, porque quem tem uma relação abusiva são muitos momentos conturbados, de muitas brigas, de muitas discussões. Geralmente as crianças, quando acordam, já acordam com gritos, ou quando estão dormindo à noite, acordam com gritos, com barulhos. Então a gente precisa parar e avaliar algumas coisas e realmente ver se vale a pena. Se a pessoa pela qual você está lutando e que você está acreditando, se ela vale tudo isso. Tá bom? É isso. Muito obrigada, Alessandra, por ter vindo aqui, por conversar um pouco, contar um pouco da sua história. Eu sei que vai modificar vidas que assistirem isso. É uma história muito linda. Eu sei que essa é a última questão, mas eu vou fazer mais uma. A gente está sempre hoje falando de questões, porque eu lembrei que era a questão que eu ia falar quando você estava falando do Thiago. Eu sei que quando, ainda falando de relacionamento, eu queria que a senhora falasse um pouco como que foi essa criação, porque não sei como que era o seu ex-marido com relação à paternidade, se tinha uma paternidade ali presente. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como que foi, se a senhora foi uma mãe que teve que estar mais à frente de tudo, ou se essa criação, ainda assim, mesmo com esses percalços, foi uma criação dividida, foi uma criação que foi dividida pelos dois, né, em comum acordo. Então, é muito engraçado, porque assim, o mal maior foi comigo, né? Mas já enquanto a paternidade, os meus filhos têm muita memória com o pai. É tanto que um dia desse acabou a luz lá na parque e o Thiago falou bem assim, então Gabi, vamos fazer um café? Por quê? Porque quando acabava a luz, ele passava borra de café no rosto.
Pra poder ficar fazendo. Então, assim, ele era meio meninão, sabe? Ele pegava os meninos, botava nos cachorros, tinha uns cachorros na casa da tia dele, ele botava os meninos em cima do cachorro e ia pro córrego, tomar banho com os meninos. Tipo, tudo que eu não tinha disposição pra fazer, ele fazia com os meninos, entendeu? Mas era aquela coisa assim, meio jogadona, meio largada, sabe? Que o fim não justifica meios. Uma criação, uma casa, ela precisa de equilíbrio. E aonde eu precisava, eu não tinha o apoio. Entende? Tipo, na escola, por exemplo, quando os meninos tinham algumas questões, eles não me falavam, eles falavam pro pai. Mas por que eles falavam pro pai? Aí o pai não ia resolver. Porque o pai já era mais permissivo. Então, assim, ele participou muito, né? Ele era muito assim com os filhos, muito envolvido. Só que o que ele tinha não foi suficiente para todos nós, para toda a família, para nos manter unidos. Precisava de um equilíbrio. E esse equilíbrio ele não existia. Então foi afetado, né? De qualquer forma. É afetado. É verdade. Entendeu? Por isso que as coisas têm que ser feitas de uma forma redonda. Papel de pai é de pai, de mãe é de mãe. Ninguém pode transmitir, porque se transmite as responsabilidades, vai bagunçar alguma coisa. Dá um desequilíbrio. Porque a mãe, ela é a parte mais delicada. É a mãe que geralmente o filho tem medo de falar as coisas pro pai, né? Que a mãe já é mais tranquila, não sei o que, lá em casa já era meio que ao contrário, porque eu tinha que ser mais pulso firme. Por quê? Porque senão ia ficar tudo, né? Tipo, então eu tinha que fazer essa parte burocrática. Era ruim pra mim, mas eu não podia ser diferente a isso, porque eles precisavam de alguém que posicionasse. Nossa, Não adianta eu pegar, colocar 50 quilos de um lado, mas também não colocar do outro. Exatamente. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. É isso, pessoal. Nossa, que história, que troca. História linda. E é isso, vamos ajudar. Bater palmas para a camisa. Gente, a mascote, a Jubinha, A Jujubi é a mascote do Aleluia. Pronto. E Se é assustou. isso. Galera, Também vibrou. finalizamos aqui o 5º episódio do nosso podcast. Né? O último... Oi? Pode falar, produção. Ah, tá. 180, né? Que é o telefone de denúncia, né? Nós já falei, reiterando aqui um canal de denúncia, né? Deixa o like, galera. Comentem aí embaixo o que você achou, né? Pode deixar aqui embaixo o seu testemunho, né? Se você tem um testemunho pra contar pra gente, você pode deixar aqui nos comentários. Se inscreva no nosso canal. Compartilha esse vídeo muito, muito pra chegar em várias mulheres, pra elas serem abençoadas com esse testemunho maravilhoso que a gente ouviu aqui nessa tarde. Verdade. E é isso, pessoal. Encerramos, né? Obrigada a todo mundo que esteve aqui assistindo. Curta, dê o seu comentário, entra no nosso Instagram, nos siga, nos acompanhe, que você vai ser abençoado, não pela gente, pela nossa capacidade, mas pelo Espírito Santo, né? Pela ação do Espírito Santo. Que nós temos certeza que ele age, né, no nosso meio, principalmente vendo testemunhos como esse, que o Espírito Santo, ele tem poder, ele restaura, ele transforma vidas e glória a Deus. Obrigada, Alessandra. Muito obrigada, mulher. Amém, eu que agradeço. Agora deu relaxada? Agradeço vocês. Ou ainda tá tensa? Tô tensa. Ainda tá tensa, mas foi muito linda, Alessandra. muito Muito rico o seu testemunho. Muito, meu Deus do Eu céu. acredito que vai edificar várias vidas. E é isso, E é gente. Tchau! Tchau. É conversa de atualidade naturalmente.